Eu tive que desenvolver uma proposta. Eu entrei numa verdadeira bagaceira científica para conseguir aí achar essa amostra para colocar na proposta. E ela também não estava conseguindo falar com ele. Olha isso, gente. Olha como é que já começou essa história. Oi, gente! Neste vídeo eu vou continuar contando a história que eu comecei no vídeo que eu vou deixar bem aqui no card, tá? Em que eu tava falando da minha prova no Synchrotron, que eu tive que desenvolver uma proposta. E no último vídeo eu tava falando que eu tive dificuldade na hora de encontrar as amostras para construir essa proposta, porque eu tava fora do meu grupo de pesquisa, né? E isso fez com que eu tivesse que... Nossa, eu entrei numa verdadeira bagaceira científica para conseguir aí achar essa amostra para colocar na proposta. Porque quando eu já tava de volta para Brasília, né? Lembrando que lá no último vídeo eu falei que eu tive que voltar para Brasília porque o treinamento estava sendo lá em São Paulo, no Synchrotron. E quando eu voltei, eu falei, nossa, Raine, você vai ter que fazer mesmo de fluidos magnéticos, porque eu não tinha uma outra possibilidade. Porque era o jeito, era a coisa que eu achei que seria mais fácil de estar desenvolvendo. Então, quando eu cheguei aqui, eu já estava um pouco desesperada com relação a essa amostra, que eu não tinha essa amostra. E eu liguei pro meu professor na época e falei, professor do céu, olha só o que tá acontecendo e que não sei o que, eu não tô conseguindo essa amostra, eu não tô conseguindo achar uma outra amostra e tudo. Ele falou, não, Rayane, entra aqui no artigo desse outro professor que eu acredito que você vai conseguir achar sua amostra. Quando eu entrei, gente, nesse artigo, gente, eu não tava conseguindo acessar, na verdade, porque ele tinha uma série de bloqueios. Eu precisava ser membro de um negócio lá, gente. Eu precisava ser membro, esse número de membro. E eu não era membro, esse meu professor não era membro. Eu, caraca, como é que eu vou conseguir acessar esse artigo? Aí ele falou, não, liga pra sua amiga, que provavelmente ela deve ter. Porque é o orientador dela que tem essa amostra. E eu liguei pra ela, né? E, gente, o orientador tava em Paris. What? E ela também não tava conseguindo falar com ele. Olha isso, gente. Olha como é que já começou essa história. Boa tarde. Eu gostaria de uma baguete. Olha só. Quem está por aqui é a senhora novamente. Da última vez que eu vi a senhora, nós estávamos lá no Synchrotron. E você queria que a sua proposta fosse aceita. Se você ainda não viu esse vídeo, olha lá no card e dá uma olhadinha lá. Então, mas me parece que a moça não tá entendendo o que a senhora quer. A senhora quer uma baguete? É baguete que eu quero. Desde que eu voltei do meu doutorado dos fluidos magnéticos lá na França, eu sou apaixonada por baguete. E eu queria saber se aqui tem essa baguete, que é o meu pão favorito. Olha, pelo que a moça disse aí, parece que aqui realmente não tem baguete, no caso, né? Porque como a gente tá no Brasil, a gente não fala baguete, a gente fala baguete mesmo, tá? Então, eu acho que não tem. Essas padarias de hoje em dia que não prestam. Nossa, não tem nada, não tem nem uma baguete. Ah, não, cara, sinceramente, olha, eu já tô cansada desse Brasil. Não tem nada que a gente precisa, nada dá certo aqui. Ai, não sei como é que você aguenta ficar por aqui. Moça, o que a senhora tem na cabeça? Realmente, aqui não tem obrigação de ter esse tipo de pão tão específico lá da França aqui. Nem todo mundo gosta desse tipo de pão. Pois deveria ter. E eu já tô indo, porque eu não estou afim de continuar nesse estabelecimento. Au revoir. Então, gente, foi só apenas uma representação aí que eu fiz para falar da questão dos pesquisadores de dentro dessa área de fluidos magnéticos, porque era muito comum na época esses pesquisadores
direto eles irem para Paris, resolver, fazer alguns acordos e tudo, ou então complementar um estudo, fazer um doutorado lá, alguma coisa assim. Então foi apenas uma brincadeira aí que eu fiz, né, para representar essa confusão que eu estava, e sendo que o orientador estava lá em Paris. E eu consegui esse artigo que tinha a proposta nele quando eu liguei para um colega meu também, que estava fazendo essa prova do síncrotron, que estava desenvolvendo essa proposta. E aí ele me falou: Rayane, tem um jeito de eu conseguir esse artigo para você. Aí ele foi e fez umas coisas lá e conseguiu esse artigo para mim. Mas olha, quando eu abri esse artigo, gente, sem brincadeira, vontade de chorar, porque esse artigo não iria conseguir me ajudar, porque essa amostra ela era realmente bem caracterizada. E aí, gente, eu não tava conseguindo, né, isso. E eu já liguei desesperada pro meu professor. Professor do céu, eu não tô conseguindo achar esse artigo, eu não tô conseguindo fazer essa proposta, porque essa amostra tá muito difícil, que não sei o quê. Ele falou: Não, Rayane, faz o seguinte, pega esses materiais e a gente marca uma reunião, a gente vai achar a sua amostra. E nisso eu já tava na cabeça com uma coisa, porque quando eu saí lá do síncrotron, eu tinha feito umas perguntas para alguns pesquisadores dentro dessa área da nanotecnologia. E eu tinha noção que uma das coisas que fazia com que o Sirius fosse tão diferente dos outros síncrotrons, uma característica muito específica dele, era um feixe nanométrico. Então eu queria utilizar isso porque seria uma forma dessa proposta ser inédita. E foi dessa forma que eu cheguei pro meu orientador e falei: professor, a gente precisa de uma amostra tal, porque a gente precisa utilizar o feixe nanométrico. Imagina, eu já tava especificando até a amostra, sendo que eu não tinha nada. Mas, gente, era o jeito de conseguir fazer dar certo isso. Eu já tava: professor, vou ter que inventar uma amostra dessas no Photoshop, professor, vou ter que fazer uma coisa no Photoshop pra conseguir essa amostra e que não sei o que. Ele: calma, Rayane, a gente vai conseguir. E lá nos artigos teve uma hora que ele olhou uma amostra que tava no artigo e ele falou: Rayane, olha só o tamanho que tá, tinha uma caracterização lá com relação ao tamanho. E tinha uma caracterização lá que daria pra fazer essa questão aí do feixe nanométrico. E foi dessa forma, só que mesmo assim ainda não tava 100% pra eu concluir essa prova, porque eu precisava de mais informações, e eu só conseguiria mais informações se eu tivesse, por exemplo, uma proposta já em mãos, porque tinha umas coisas muito específicas que eu tinha que ter que inventar, assim, de uma forma muito cara de pau, essa parte aí, dessas coisas mais específicas. E foi aí que o meu professor falou: Rayane, eu acho que eu tenho umas coisas ali no meu HD, só que eu não sei onde tá esse HD, eu vou ter que encontrar esse HD. E ele tava procurando esse HD, e, gente, nisso os dias estavam passando, né? E já tava, gente, era exatamente o dia de entregar essa proposta, e ainda tava incompleta, porque eu precisava de mais informações. E aí eu tava: professor, acha esse HD, acha esse HD, acha esse HD, acha esse HD. Gente, eu só pensava nisso. Acha esse HD, acha esse HD. Porque, gente, era o jeito de eu terminar essa proposta, né? Porque, olha que situação, viu? Aí, gente, foi um momento de dor e sofrimento. Foi um momento muito dramático pra conseguir essa amostra aí. E ele conseguiu achar aí esse HD. Aí ele enviou e foi dessa forma. Enviou os arquivos, né, que estavam no HD, que seriam úteis para o desenvolvimento dessa proposta, e eu consegui finalizar e entregar. Mas, assim, eu não achei que estava perfeito e tal, mas deu para fazer, né, utilizando pelo menos algumas coisas aí do Sirius, né? E foi dessa forma, e é assim que eu vou encerrar essa série aí do treinamento síncrotron. E fique por aí, porque eu vou começar a falar agora sobre o livro, sobre o História de Laboratório. Gente, toda vez eu acabo esquecendo. Dê uma curtida aqui, tá? Se inscreva no canal, deixe seu comentário. Beijos de luz! E eu já tava: acha esse HD, 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 acha esse HD.